Vamos lá, vamos então passar para agora o eixo, né, externo lá do nosso continente, partindo, eh, mais ali para a região do Oriente Médio e atualizar vocês o que está acontecendo, tá? Nós tivemos uma informação muito importante que veio do Rafael Grossi, tá? Quem é Rafael Grossi, PH? Ele é o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, tá? A agência reguladora dos tratados atômicos e que faz a supervisão sobre urânio enriquecido, as instalações nucleares dentro dos países e tudo mais, tá? E é uma autoridade, talvez um dos poucos organismos da ONU que funcione de maneira efetiva e que o próprio Estados Unidos acredita um bom trabalho, né, dentro de toda essa treta. Todos os lados acreditam um bom trabalho à Agência Internacional de Energia Atômica. Tanto que na semana passada, antes de deflagrar os conflitos, eles estavam na mesa de negociação entre Estados Unidos e Irã. O Rafael Grossi foi uma das pessoas que participou disso. E ele trouxe a informação que o Irã acumulou uma quantidade exorbitante de urânio com uma pureza muito semelhante à necessária para uma arma nuclear. Tá? Só um momento. O Trump deu uma declaração essa semana que ele disse o seguinte, que o Irã estava há poucas semanas novamente, mesmo depois dos bombardeios da Guerra dos 12 Dias, tá? Mesmo depois do bombardeio da Guerra dos 12 Dias, próximo de ter uma bomba nuclear. E ele disse que a ação que foi tomada era necessária, tá? Essa ação militar era necessária. Temos a informação, inclusive, que saiu na própria mesa de negociação, na primeira rodada, já em Genebra, na Suíça, que a parte iraniana falou: nós temos em torno de 460 quilos de urânio enriquecido, acima de 60%, e sabemos que com isso dá para produzir pelo menos 11 bombas nucleares, tá? Isso foi dito pela delegação iraniana, tá, pessoal? Então, eu vou trazer aqui a fala do Rafael Grossi, inclusive. Pessoal, deixa eu só dar um aviso, tá? Muito obrigado aos amigos que estão se tornando membros aqui, né, do canal pelo YouTube, mas só reforçando que para você ter acesso ao nosso aplicativo, você receber o livro e tal, é lá no nosso site que você faz o seu cadastro no nosso app, tá bom? Então, a Fabi tá colocando o link para vocês aí no chat. Ele tá aqui no QR Code. Se vocês tiverem dúvida, lá tem o suporte também, que vocês podem chamar pelo WhatsApp, e aí vocês se inscrevem por lá, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, está passando por um dos momentos mais desafiadores desde que assumiu o cargo em 2019. Abre aspas. Não sei se é a mais delicada, é aquela onde mais as coisas convergem, refletiu ele no início da conversa com a Infobae, relembrando noites críticas de sua administração, como a ocupação russa da fábrica de Zaporizhia ou o ataque também da Rússia a Chernobyl nos primeiros meses da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. Grossi descreveu o presente como um ponto de convergência da crise, onde a situação no Irã e a guerra persistente na Ucrânia colocam a agência que ele lidera na lâmina, referindo-se à recente ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Mas, além disso, Grossi lançou luz sobre um dos principais argumentos nos quais o Washington e Jerusalém, ou seja, Estados Unidos e Israel, se basearam para tomar a decisão de bombardear o território iraniano. Não há apenas, iraniano há apenas uma semana. O enriquecimento de urânio. Aspas aqui para o Rafael Grossi. O Irã é um país que acumulou uma quantidade exorbitante de material nuclear com uma pureza muito semelhante à necessária para uma arma nuclear. Tá?
Então, isso daqui é um dos pontos, né, que ele trouxe. A entrevista é muito interessante, é bastante extensa. Depois eu vou ver se dá para, de repente, transformar num vídeo lá para o nosso outro canal, o PH Araújo nos Estados Unidos, tá? Mas chama bastante atenção essa afirmação dele. O que, né, vindo de um órgão da ONU, chancela o que vem sendo dito tanto pelo Benjamin Netanyahu quanto pelo Donald Trump, né? E nós também tivemos aqui um ponto muito interessante, eu quero trazer para vocês, pessoal. Aqui, só um segundinho. Hã, deixa-me buscar aqui, ainda dentro dessa questão envolvendo os 2 presidentes. Só um segundinho, porque a gente deixa aqui separado, mas muitas vezes o as páginas atualizam, então a gente precisa pegar aqui exatamente o ponto onde está. É um momento ideal para você deixar o seu like, inclusive. Olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Só um momento. Deixe-me pegar aqui, pessoal. Aqui. O ponto que eu queria trazer para vocês está aqui. Olha só. Nós temos uma troca de farpas públicas, tá? Uma troca de farpas públicas entre o presidente americano e também o presidente do Irã. O presidente iraniano, ele veio a público dizendo que, olha só, nós vamos deixar de bombardear os nossos vizinhos, não queremos escalar a guerra, mas desde que os Estados Unidos não opere ataques contra o Irã dali de dentro. E o Donald Trump foi para cima do Pezeshkian, que é o presidente do Irã, e zombou do pedido de desculpas do Irã, tá? O Irã não necessariamente pediu desculpas, mas tentou desescalar, porque, como eu trouxe para vocês essa semana, lançaram mísseis contra a Turquia e também contra os Azerbaijãos, o Azerbaijão, e os azeres então começaram a mover tropas. Nesse momento, a fronteira do Azerbaijão com o Irã está muito recheada ali de mísseis azeres para começar a bombardear o Irã. E o presidente iraniano hoje, já madrugada no Brasil, aí aqui em Washington DC, falando sobre isso. E o presidente Donald Trump então zombou do Irã como o perdedor do Oriente Médio, depois que o presidente iraniano Massoud Pezeshkian pediu desculpas às nações vizinhas e prometeu parar de atacá-las a menos que fosse atingido primeiro. Em uma publicação da Truth Social neste sábado, Trump disse que o Irã manteria esse status de perdedor por décadas, até que se rendam, ou mais provavelmente desmoronem completamente, disse Trump. Em resposta à operação Epic Fury, o Irã lançou ataques de retaliação com mísseis e drones contra pelo menos 12 outros países da região, e alguns estados árabes sinalizaram uma postura militar reforçada e estavam lá avaliando possíveis ações militares como contra o Irã, que adiantamos para vocês desde domingo, né, pessoal? E o Donald Trump disse mais, olha só, agora que a coisa fica quente aqui. O Irã, disse Trump, que está sendo espancado até o inferno. Gente, olha, eu vou falar, se tem uma coisa que o Trump não é, uma coisa que o Trump não tem é papas na língua, viu? Pro bem e pro mal. Às vezes isso tem situações que é positivo e tem situações que é negativo, mas vamos lá. O Irã, que está sendo espancado até o inferno, pediu desculpas e se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio, prometendo que não vai mais atirar neles. Essa promessa só é feita por causa do ataque implacável dos Estados Unidos e de Israel. Eles queriam tomar e governar o Oriente Médio. É a primeira vez em milhares de anos que o Irã perde para os países vizinhos do Oriente Médio. Eles disseram: obrigado, presidente Trump. E eu já disse: de nada. Meu Deus do céu. O Trump olha, o Irã não é mais o valentão do Oriente Médio. Ele é, em vez disso, o
perdedor do Oriente Médio e será por muitas décadas até se render, ou mais provavelmente colapsar completamente. Hoje, o Irã será muito atingido, Trump prometeu, sob séria consideração para destruição completa e morte certa devido ao mau comportamento do Irã. Existem áreas e grupos de pessoas que não haviam sido considerados para alvo até esse momento. Obrigado pela atenção a esse assunto. Trocando em miúdos, pessoal, o que o Donald Trump está dizendo aqui para nós? Que essa noite talvez a coisa vai ferver mais ainda e novos alvos estão vindo por aí, tá? E nós temos uma outra informação também interessante, que o Putin, que através do Dmitry Peskov jogou, né, palatrina o Irã, abandonou, largou a mão do Irã, ligou para o Pezeshkian para apresentar condolências uma semana depois que começou a guerra e pedir o fim das hostilidades. Sério? Sério, Putin? Interessante. Seria bom também se o mesmo fosse feito ali em relação às hostilidades com a Ucrânia, né? Mas a gente finge que acredita, vocês fingem que nada está acontecendo ali no leste europeu. Bom, então o Trump ele alertou, né, que nós teremos aí esse ataque pesado, segundo o próprio presidente, novos alvos virão pelo caminho.